procedimento de instalação da nossa central de choque. O nosso cenário vai ser o básico, uma cerca elétrica e uma sirene, apenas. Vou executar todo o procedimento de programação e daí criaremos um outro cenário. Para esse procedimento, a Intelbras desenvolveu, seguindo as normas não só do fabricante, mas seguindo as normas e recomendações do Inmetro. Ou seja, essa central ela passa por uma regulamentação do Inmetro. E nessa passagem do cabo, eles pedem que ela tenha um travante. E o travante desse cabo é simplesmente executar um 8. Dessa forma, evita-se que um puxão por acidente faça com que o cabo desconecte. Nessa região é um pouco apertado e fica difícil introduzir o cabo no ponto correto. Para isso, nós vamos usar o auxílio de um alicate de bico. O aperto não deve ser nada além do necessário. Não precisa apertar muito, só o suficiente para prender o fio. Então, verificando aqui, ó, fio preso, conexão executada. Bom, como vocês estão vendo, o cabo fica conectado dessa forma. O travante impede que o cabo seja puxado por acidente ou até propositalmente e devidamente conectado no conector AC. Para a conexão da sirene, nós utilizamos o cabo CCI 4 vias, de preferência para o cabo 050. Ele é melhor que o cabo 040. O cabo 040 ele arrebenta muito fácil e o 050 vai dar uma conexão melhor. Da mesma forma que existe uma entrada específica para o cabo de energia, também existe uma entrada específica para os cabos CCI, de sirene e sensores. Fica exatamente ao lado do ponto de entrada de energia. Vou introduzir o cabo na central. Cabo introduzido. Vou fazer a conexão. Bom, eu recomendo, como eu estou ligando a sirene, eu estou usando um cabo padrão telefonia, né? Que é um cabo que tem um par azul branco e um laranja branco, mas em algumas situações vocês vão encontrar aquele cabo que tem o preto, vermelho, o amarelo e o verde. Bom, eu faço da seguinte forma. Como eu vou precisar só de 2 pontos para a conexão da sirene, então o que eu vou fazer aqui? Eu poderia dobrar, né? Ou deixar dessa forma aqui. Mas eu gosto de fazer a dobra do cabo. Só que em particular, nessa central, eu não recomendo, porque a entrada do conector dessa central, ela tem um conector de engate rápido de pressão. Para mim introduzir o cabo aqui e conectar, eu não preciso parafusar nada. Basta pressionar aqui o terminal, colocar o cabo desencapado, né? E soltar. O cabo fica preso. Por esse motivo, eu não vou dobrar o fio, mas normalmente eu utilizo os de cores azul e laranja junto e digo que é o positivo da sirene, e os brancos eu digo que é o negativo da sirene. Como esse cabo tem uma certa qualidade, é um cabo 0,50, não vejo a necessidade de fazer a dobra. Então, para evitar que o fio fique mal acabado no compartimento da central, eu faço isso aqui, ó. Eu pego o azul, os pares brancos, né? As cores brancas, e dobro ela aqui, enrolo no corpo do próprio CCI. E aqui eu preciso fazer o desencapamento do cabo. Precisa apenas de meio centímetro, não há necessidade que seja desencapado mais que isso. Vale lembrar que eu vou usar o laranja como positivo de sirene e o azul como negativo de sirene. Vou colocar aqui primeiro o positivo da sirene, ó.
Primeiro você entra com o cabo no ponto de conexão, pressiona a trava do lado, você percebe que o cabo já desceu, aí você solta. Daí para frente o cabo, ó, já está preso e conectado. Vou fazer da mesma forma com o negativo. O cabo desceu, soltei, o cabo ficou preso. Agora vou prosseguir com o acabamento. É sempre importante em uma instalação, seja ela de central de choque, central de alarme, qualquer que seja a central, que você garanta um acabamento, porque além dele ficar com um bom visual, você vai ter aí uma instalação organizada e visivelmente você vai perceber que nas manutenções vai ficar mais fácil para que você faça a identificação dos cabos. Então, como aqui é uma central pequena, não tem nem tanto, digamos assim, tantos cabos, então aqui é bem tranquilo. Mas eu gosto de deixar sempre bem organizado. A outra extremidade do cabo, ela vai até a sirene. Bom, me perguntam quantas sirenes pode colocar na central. Veja bem, lembrando que essas sirenes, se você for usar mais sirenes, elas têm que estar em paralelo. O que você precisa seguir é verificar no manual do fabricante qual é a potência de saída de sirene da central. Ou seja, qual a capacidade de amperagem. Normalmente eles especificam que a saída é 12 volts 500 mA, 12 volts 1 ampere. Então você precisa verificar o manual para saber quantos dispositivos sonoros você pode estar ligando à central. Nessa central aqui, essa saída, ela é uma saída de 400 mA. Só que ela tem dois comportamentos. Ela tem um comportamento sem bateria, a saída não funciona corretamente, e com bateria ela vai funcionar corretamente. O cabo, eu não costumo colocar a sirene mais que 50 metros. Vou fazer aqui o mesmo procedimento. Ó. Nesse painel didático, eu não estou usando um dispositivo sonoro, estou usando um dispositivo luminoso, até porque é muito barulho dentro da sala e incomoda quando a gente fica, quando executamos os procedimentos de teste. Bom, na instalação do dispositivo aqui de sinalização, nós vamos ter também, como se trata de um equipamento que funciona com corrente contínua, ele tem aqui o mais na cor vermelha e o menos na cor preta. Da mesma forma, vou fazer com o cabo da sirene. Vou ligar o meu laranja, que assumiu a posição de positivo, e o meu azul, que assumiu a posição de negativo. Aqui é uma conexão direta. Normalmente, em instalações, em um cenário real, eu utilizo aqui conectores. Existe conector de torção, existe conector de engate rápido da Vago, que depois eu vou estar mostrando para vocês. Eu estou sem ele aqui no laboratório no momento, mas vou estar mostrando. Quando eu faço esse tipo de ligação, quando é necessário fazer, normalmente eu não utilizo fita isolante, até porque às vezes precisamos executar alguns testes. O que eu faço para fazer o isolamento da conexão da sirene? Eu utilizo a capinha do próprio cabo CCI. Considerando que o nível de tensão aqui é muito baixo, eu só preciso evitar que os dois se toquem e que fiquem expostos. Então eu introduzo aqui a capinha, ó. Introduzi a capinha e agora é só fazer uma torção nela aqui, ó, no pé da emenda. Fica isolado e a qualquer momento que você precisar fazer uma inspeção, é só retirar a capinha e depois repor. Cabo de sirene conectado. Agora nós vamos para o procedimento de conexão da saída e retorno da alta tensão para a cerca elétrica. Bom, agora nós vamos conectar a alta tensão, ou melhor, fazer a conexão da saída de alta tensão da central de choque com a cerca elétrica. Para isso nós devemos usar sempre cabos de alta qualidade, para que nós possamos garantir para o cliente uma qualidade e uma segurança contra acidentes provocados por choque. Bom, para isso eu preciso introduzir o cabo na central de choque. Eu cheguei aqui com os dois cabos que vão para a minha cerca. Um é a saída
da cerca e o outro é o retorno. Bom, nesse procedimento eu costumo colocar, não há necessidade de seguir esse padrão, mas eu costumo colocar como saída o primeiro cabo o cabo que está conectado ao primeiro fio de arame do isolador, e o último fio eu deixo para o retorno. Depois, mais adiante, eu explico o porquê disso. Bom, como nas conexões de energia e dos cabos CCI existe uma entrada própria para cada cabo, aqui também não é diferente. Aqui nós temos a entrada, ou melhor, por onde vai entrar o cabo, que é a saída de alta tensão. Então ele tem aqui, ó, essa entrada específica para ele. Essa conexão, a princípio, era um pouquinho chata. Por quê? Porque ela fica muito em cima do conector. Então o que eu recomendo? Eu removo a borrachinha de isolamento para impedir a entrada de água, afrouxo aqui os parafusos, ou melhor, o parafuso que eu vou usar. Vou dar ele tem uma proteçãozinha aqui. Vou só dar uma aliviada nele. E agora eu vou introduzir o cabo. Vocês vão ver que o cabo vai entrar bem tranquilo. Ó, ele entrou aqui, ó, bem tranquilo. Aí nesse momento agora eu vou apertar o parafuso. Lembrando mais uma vez que o aperto não é nada além do necessário. Só para prender o cabo. O cabo preso, vou encaixar de novo a borrachinha de isolamento. Essa borracha aqui é simplesmente para evitar a penetração de água, caso ocorra devido a uma falha na instalação ou uma falha na infiltração pelo telhado, por onde o cabo passa, caso ocorra a formação de um fio d'água, ou seja, a água vem acompanhando o fio, quando ela chegar aqui ela não vai penetrar na central. E agora eu vou fazer a introdução do cabo que é o retorno. Vou fazer aqui do mesmo jeito, ó. Você vê que existe com a borrachinha uma certa dificuldade, até que essa aqui foi fácil. Se você sentir dificuldade, o mesmo procedimento deve ser feito. Você deve remover a borrachinha, ó, o cabo preso. Bom, agora nessa etapa, o que ficou faltando? Ficou faltando aqui o meu aterramento. Aqui no laboratório, nós não utilizamos o aterramento em nossas centrais. Vou explicar o porquê. Primeiro eu teria que ter um aterramento para cada central, e o nosso laboratório está aqui no segundo piso. Então eu teria que fazer, nós temos 10 painéis, teríamos que ter 10 aterramentos, tendo em vista que o aterramento da central de choque ele tem que ser exclusivo para a central de choque, ou seja, eu não posso nem utilizar uma única haste de aterramento para mais de uma central, e muito menos ligar o aterramento da central de choque ao aterramento da rede elétrica. Tá? Esse é um dos motivos que eu até imagino, vou procurar até saber, se vocês não observaram, na entrada de energia não tem conexão de terra, que é justamente para o instalador não criar o vínculo, né, de ligar o aterramento da rede elétrica no aterramento da central. Para isso, a central tem uma única conexão de aterramento que deve ser seguida como padrão, uma haste para cada central. Outra particularidade é que nós devemos manter um distanciamento da central de outros equipamentos eletrônicos, ou seja, na mesma parede, no mesmo ponto de instalação da central, eu não posso ter nenhum componente que funcione com eletrônica, que tenha processadores próximo a ela. Então, eu tenho que manter uma distância mínima de 3 metros para equipamentos instalados na mesma parede e 1 metro em paredes opostas. Isso por quê? Porque quando a central entra em funcionamento, ela gera um pulso eletromagnético, e esse pulso eletromagnético pode vir a danificar outros equipamentos eletrônicos. Também deve ser considerado o lado oposto da parede. Muitas vezes nós instalamos a central de choque e às vezes o cliente quer que ela fique numa área de serviço e a parede oposta à área de serviço, dependendo da arquitetura do imóvel, ela dá para a sala, e já cheguei em situações onde eu cheguei em clientes que ele tinha um problema, televisor dando defeito, coisa desse tipo, e eu fui nem para analisar a central de choque, eu fui para analisar as condições elétricas do imóvel. Quando eu cheguei lá, só de olhar eu já identifiquei a falha. A central de choque estava instalada na parede oposta à televisão do cliente, e essa televisão
frequentemente apresentava um defeito e estava indo para garantia e ninguém descobriu o que era o defeito. Ele achando que era a rede elétrica, mas na verdade era a central de choque que estava do lado oposto. Então o pulso eletromagnético da central interferia e danificava a televisão, ok? Então tenha sempre esse cuidado. Tudo isso que eu estou falando aqui está no manual do fabricante. O fabricante sempre coloca todas as recomendações de instalação no seu manual. Nós podemos partir agora para energização e configuração da central. Lembrando que nesse primeiro cenário eu tenho apenas a cerca elétrica e o meu dispositivo sonoro, que aqui está substituído por um dispositivo visual, para que a gente consiga ficar dentro dessa sala com a sirene tocando. É muito irritante. Ok? Vamos para o próximo passo.